Agora, Ronel, como está muito claro na tua história, muito claro na tua fala, espiritualidade, Ronel, vida, é uma coisa só. Não existem dois Ronéis, né? Porque infelizmente, ainda tem muita gente que vive em partes. Sim. Né? Sim. Uma parte no trabalho, uma parte na família, uma parte com amigos. E eu percebo em você uma pessoa inteira, que o Ronel que se apresenta hoje para todos que estão aqui nos assistindo, para a família, para os amigos, enfim, é esse Ronel que tem esse discurso, essa fala, essa ação e essa postura diante do mundo. Bom, primeiro eu acho que é uma busca que todos nós temos que ter, que eu digo sempre que nós temos que buscar na nossa inteireza enquanto ser humano, enquanto espírito, enquanto mente, enquanto corpo físico, né? Que na verdade é uma coisa só, mas é só uma compreensão. E aí você pauta a sua vida dentro de uma perspectiva de evolução, de crescimento. A Caravana é um projeto, né, seu, como você mesmo fala, há 15 anos. E como que é esse projeto, né? Eu acho que seria legal as pessoas saberem o que é esse projeto, até se as pessoas podem também te procurar, se colocar à disposição, porque todas as ações que agregam o bem e que agregam transformação e uma perspectiva de equidade social, eu acho que a gente tem que ajudar, abraçar e falar sobre, né? A gente tem que tirar um pouco da pauta o ódio, a perspectiva da sobreposição de um ser humano sobre o outro. Eu acho que a gente tem que falar mais sobre o bem, né? Que inclusive é a proposta do programa. E a Caravana, né? São Francisco. São Francisco. O que é a Caravana e como ela funciona? Se você observou nos bastidores, né? A gente falou assim, quando eu fiz o curso de oratória, que no dia do sorteio caiu um tema que não era o que eu estudei. Não era, é por acaso. Era a vida e obra de Francisco. E aí eu fiquei tão pasmo. Que personagem é esse? Que poverello é esse que nasce em Assis em 1982, que tem um histórico lindo de transformação? Família Bernardoni, que não precisava passar por nada daquilo, tinha todas as possibilidades de ser o cara, no modo de dizer de hoje, e tem uma transformação, um grande chamamento. E aí, quando vem esse convite, eu saio convidando amigos queridos, não necessariamente espíritas. Olha que interessante. A primeira formação da Caravana Francisco de Assis, ela foi tinha... ecumênica. Exatamente isso. Católicos, budistas, evangélicos e espíritas. E a gente tinha um acordo. Todo dia antes de sair para as ruas, naquela oportunidade era sextas-feiras às noites, um fazia a sua oração, a sua prece ou o seu culto. E a gente respeitava. Era muito lindo. E essa foi a primeira formação da Caravana de Assis. Hoje deve estar na 8ª, 9ª, porque o pessoal não tem gás. O cara começa com uma vontade, uma disposição, só que todo o trabalho social é disciplina, é dedicação, é muito esforço. O voluntariado é pesado. Exatamente. E a contrapartida é assim, qual é o meu salário? Aqui nenhum, filho. Se for pensar nisso, né? E aí como você tem aqui, para manter o 18 não é fácil, né? Tem que ter os braços, os apoios, uma equipe. Eu também preciso. Estúdio, né? Estúdio, olha a estrutura. Olha a estrutura. Então, o que aconteceu? A Caravana nasce em Guarulhos. Eu precisava, no primeiro instante, nós não tínhamos um espaço. Então, era nas nossas casas, revezava semana por semana. Hoje na casa do Marcelo, hoje na casa do Leandro. E a gente ia revezando. E aí foi entendendo que tinha uma complexidade, porque começou a cair doações, aí eu começo a receber os convites, eu vou pra Rádio Boa Nova, aí eu vou pra Rádio não sei o quê, Rádio Mundial, aí eu começo a falar, e aí vem doação, e vinha até mais, só que vinha todo tipo de doação, gente, porque não é todo mundo não era que... objetiva. Não, focada. E vinha a doação que às vezes pra mim não era necessária, e aí eu repatriava, ajudava um, ajudava o outro. E aí eu comecei a conhecer um monte de movimentos sociais. Mas o mais interessante, pra gente ser bem sucinto, nesse projeto todo, a Caravana funciona assim, gente. Hoje ela não é mais de sexta, é de quinta-feira, por quê? Graças ao bom Deus, aqui próximo da gente, existe uma igreja chamada São Geraldo. Então, eles têm um trabalho lindo também com moradores de rua, não sei se você sabe, mas o Padre Geraldo já fazia, acho que hoje o pessoal continua fazendo. Então eu comecei a encontrar muito com eles na sexta-feira. Então cruzava os mesmos pontos com a mesma finalidade. Sobrava alimento.
Entendi. E eu voltava com esse alimento para casa. Tanto é que no momento X, eu saio de Guarulhos e vou para a Zona Norte. Então eu começo a atuar e vou até Santana, Tucuruvi, Mazei, e lá tinha uma infinidade de moradores de rua. Eu vou fazer uma correção, porque eu não gosto que chamem eles de morador de rua. Porque ninguém que eu saiba está datado no seu nascimento morador de rua. Sim. Todos ali, irmãos necessitados, estão momentaneamente na rua. Por um motivo ou outro, que aí depois nós podemos falar ou deixar para um outro momento. Então, é uma das coisas que eu não gosto. E aí foi ali que foi a grande escola para mim e para, como eu brinco com todos, os caravaneiros de Assis. O que eu acho legal, a minha vida mudou, mas não mudou sozinho, mudou a vida de todo mundo que eu arrastei. Então, todas as pessoas que eram meus doadores, e até hoje eu tenho doadores fixo, né? Desde o pão, desde o frio, desde a água, desde a coberta, desde os kits de higiene. É muito raro a gente pôr a mão no bolso hoje para fazer, pela credibilidade. Tinha gente que falava assim, Ronan, pô, acho lindo demais seu trabalho, cara. Você tem coragem de ir à noite, madrugada, na rua. Pô, e escutei também o contrário. Meu, você tá louco, cuidando desses mendigos, se sujo. Pô, você tá com dó, leva pra sua casa, cara. Então eu vi todos esses dois lados. Mas eu vou falar a parte que mais interessa pro programa, pra você que tá me ouvindo. Eu aprendi uma coisa, o olhar profundo, a gratidão que eles têm por Deus, o respeito que eles têm um pelo outro, eu nunca vi igual. Certo dia eu fui levar um lanche e havia 2 moradores, 2 irmãozinhos de rua com os seus cães, que são seus fiéis, amigos, escudeiros, e eu entrego o lanche após a abordagem, porque todos eles têm nome, após a abordagem digna, com sinceridade, olho no olho, dizendo quem eu sou e quem é ele, e eles todo cordial, feliz. Eu entrego o lanche, se você tem fome, gostaria de um lanche, porque é assim que a gente faz, e ele recebe o lanche, ele abre e fala, nossa, presunto e queijo. Falei, sim, você não gosta? Não, gosto, mas tem alguém que gosta mais que eu. Ele chama o cão, tira o presunto e queijo e dá na mão pro cachorro até ele comer tudinho. Eu fiquei no primeiro instante indignado, falei, poxa, ele vai comer o pão seco e deu a melhor parte pro cão? E aí foi disso quando eu comecei. Posso te fazer uma pergunta, meu irmão? Lógico. Você deu a parte melhor pro cão. Para os amigos, o melhor. Eu nunca esqueci. Ao amigo, o melhor. E aí eu falei, que profundidade é essa desse ser humano? Aí eu entendi depois, com o passar dos anos, porque existe uma briga entre eles. Um rouba o cobertor do outro, um rouba o carrinho do outro. Alguns chegam a se ferir e é o cão que salva, é o cão que cuida, é o cão fiel, é o que está em alerta, é o que vigia, é o que zela eles. Então assim, toda essa história, Marcelo, eu acho que a gente poderia falar. Então assim, vamos lá, voltando. Hoje eu reúno às quintas-feiras, eu não tenho mais equipe para suporte toda semana. Mas em compensação, quando veio a pandemia, já havia um grupo, muita gente nos procurou para conhecer o trabalho e eu recebi um grupo de jovens que queriam conhecer. E eles fizeram conosco um mês de trabalho e falou, cara, tudo bem de nós montarmos um grupo de domingo, porque domingo ninguém atende a cidade. Eles têm um grupo chamado Nós, só jovens. E eles são muito irreverentes, porque eles contrataram uma Kombi, adaptaram a Kombi com um banheiro químico, eles levam o cara para cortar o cabelo, eles montam umas bancadas para ler gibi, escrever carta. Então, hoje, graças ao bom Deus, hoje o movimento católico, evangélico, todo mundo está na rua. E chegou um momento que tinha todos os dias da noite de Guarulhos, tinha um grupo na rua atuando. Então eu fiquei nas quintas, e ainda assim cruzo com alguns grupos. Não tenho mais necessidade de fazer toda a quinta sim, quinta não. Para quem quiser depois conhecer o trabalho, a gente vai falar no final. Hoje eu me encontro ali na Vila Galvão, na Vila Rosália. Eu tenho um ponto fixo, que é um centro espírita chamado Joana de Ângela. A gente se reúne ali às 19 horas. Como eu já falei, grande parte são doações, então eu só recolho, vai para esse local, aí lógico, ele tem toda uma montagem, um preparo, aí divide-se a atividade em carros, que a gente chama que é os carros batedores, né? Então tem o carro principal, que vai levar o alimento, o café, o chocolate, o suco, enfim, a fruta. O segundo carro são roupas masculinas, o terceiro carro são roupas femininas, e quando eu falo roupa, gente, é roupa lavada, limpa, adequada, não roupa suja, roupa rasgada. Isso não existe, gente. E eu recebo muito disso. E ali vai a calcinha, ali vai o sutiã. Mas por quê? Porque eles também precisam. Claro. Aí vai, junto com as roupas, vai os kits higiênis. Kit higiene, seu Ronel? Sim. Pasta de dente, escova de dente,
pente, sabonete, tudo. Eles têm, se eles arrumar um espacinho, eles se cuidam, eles se limpam, eles fazem as coisas. Não são todos que são craques, só usa crack, só usa bebida alcoólica. Não é isso. A coisa é um pouquinho diferente que vocês possam imaginar. Então a gente faz essas divisões, chinelinho, né, sapatos, enfim. E aí nós saímos, quando paramos, hoje fica fácil, porque eu já identifico os pontos que eles estão. Tá. As marquises, os pontos, as quebradas. Hoje eu rodo mais ou menos uns 35 quilômetros dentro da cidade do centro, onde eles se localizam os pontos. A gente atende no máximo 80 a 90 irmãos, porque os outros grupos também atendem. Entendi. E esse trabalho acontece periodicamente de 15 em 15 dias.